Bom, meninas, então continuando, então nós vamos ver os termos de uma expressão algébrica ou uma expressão literal, tá? Então, numa expressão algébrica, a gente tem as partes literais, tá? Que é formada pela parte numérica, que vem acompanhado de letras, que é chamado de coeficiente, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, aqui em cima, ó. Vou pegar aqui 3x mais 15. Não sei se eu já dei esse exemplo, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, um coeficiente, que é chamado de parte numérica, que tem o número e as letras. Então, aqui para nós, o nosso coeficiente seria quem? Essa parte aqui, ó. Vou pegar uma outra canetinha aqui. Essa parte aqui, ó. Então, esse seria quem? O nosso coeficiente. E dei outros exemplos aqui, ó, porque ele contém parte numérica, que é o 2, o 3, e possui letras x, x, x e x. Aqui eu coloquei só x, mas poderia ser qualquer outra letra, tá? E aqui ainda vem falando da parte literal, tá? Que essa parte literal, quando ele não tem letra, ele vai ser chamado de quem? De termo independente, que é esse danadinho aqui, ó. Beleza? Então, é o número que vai aparecer sem a letra para nós. Neste caso aqui, ó, essa aqui vai ser quem? A nossa parte numérica, tá? Aqui, ó, para vocês, a parte numérica, que é a parte do coeficiente. E aqui vocês vão ter quem? A parte literal, ou o termo independente, tá? Então, aqui, vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho a minha parte, que chama-se coeficiente, mais o meu termo independente. 4x é o meu coeficiente, tá? E o 13 será quem? A minha parte, que se chama termo independente, tá? Diante disso, eu dei para vocês aqui um termo algébrico, ó. Eu tenho 2a mais 15b. Qualquer expressãozinha, né? Então, o 2 e o 15 vão ser quem? Vão ser os meus termos independentes, certo? E o A e o B vai ser chamado de quê pra gente? Parte literal. Aqui no caso eu coloquei coeficiente numérico, mas é a mesma coisa de termo independente, tá? É porque o livro trata das duas formas. Então, A e B, que é a parte que tem números, letras para nós, vai ser chamado de quê? De parte literal. E a parte que tem número vai ser chamada de coeficiente numérico ou termo independente, tudo bem? Então, vamos continuar com o nosso conteúdo. Então, aqui, a gente vai ter termos semelhantes em uma expressão algébrica, tá? Então, um termo é dito algébrico, um termo algébrico é dito semelhante a outro quando ele possui a mesma parte literal. Então, aqui, a gente pode dizer que um termo é semelhante ao outro quando ele possui a mesma parte literal. Então, ele deu a expressão para nós, certo? Então, qual parte é igual à outra? Ou então, qual parte é semelhante? Então, eu tenho que 5x é semelhante, é um tio, tá? A quem? A menos 4. Tudo bem? Porque a parte literal deles é igual, que é quem? É o meu x. Neste caso aqui, eu tenho 2y é semelhante a quem? Ao meu y, porque a parte literal dele também vai ser o quê? Semelhante aqui, ó, tá? Aqui no caso, eu não tenho ninguém que é semelhante a quem? Ao meu z, tá? Então, ó, eu dei outro exemplo para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, 30a ao quadrado, 30a ao quadrado é semelhante com quem? Com 2a ao quadrado, tá? Os meus termos têm que ser idênticos, tá? Para ser igual. Então, ó, 15b ao cubo menos, desculpa, é semelhante com quem? A menos 20b ao cubo. Por quê? Porque a sua parte literal é igual, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender. Só levantar um pouquinho aqui. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender. Quer ver? Se eu tivesse, por exemplo, 3a ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 3a. Eu poderia falar que meu 3a ao quadrado é semelhante com o meu 3a? Não, porque a parte literal deles é o quê? É diferente. Um está ao quadrado e o outro não,
tá? Então, tem que ficar atento a isso. Vamos agora para a resolução do passo a passo. Então, aqui no passo a passo, ele fala para nós aqui, ó. Antes disso, gente, deixa eu só ler com vocês um pedacinho aqui da página 66, que eu achei bem interessante. Então, tá aqui, ó. Em geral, utilizamos x e y para representar números desconhecidos, mas isso não impede de usarmos outras letras, que foi o que foi falado para vocês. Comumente é usado x, y, tá? Mas pode usar outras letras? Pode usar outras letras, tá? Reconhecemos nas sentenças um termo desconhecido quando aparece na mesma o artigo indefinido um. Tá? Coeficiente numérico, ele vai sempre estar multiplicando a parte literal, tá? O que ele quer dizer com isso? Vou pegar um pedacinho da nossa página aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes x é igual a 6. Então, o que ele fala? Que o nosso coeficiente numérico sempre vai estar o quê? Multiplicando essa parte. Então, entre eles, sempre vai haver o quê? Uma multiplicação, tá? Quando a parte literal não conter um número explícito, então consideramos que o coeficiente vai ser igual a 1. Como assim? Então, por exemplo, aqui eu tenho a mais 3 é igual a 4, certo? Então, eu sei que aqui daria 1, tá? Deixa eu mudar aqui. Colocar 14 aqui para ficar diferente, tá? Então, existe um número que eu vou somar com 3 e vai me dar quanto? 14. Então, não existe um número multiplicando, mas ele está implícito aqui, ó, ele está escondidinho. Então, existe o número 1 que multiplica esse termo, tá? Que vai dar quanto? Quando somado com 3, vai dar 14, tá? Então, vamos para o nosso passo a passo. O passo a passo que ele dá para nós aqui é explicando como que você passa da nossa linguagem falada para a linguagem matemática. O dobro de um número. O que é o dobro de um número? É um número 2 vezes. Você sabe que número que é? Não. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes quem? Um M, tá? Só porque vocês estão morrendo de saudade de mim. Então, vamos aqui, ó. O triplo de um número, ó, 3 vezes M, aumentado de 6. Então, quando ele está falando aumentado, eu vou fazer o quê? Mais 6 unidades, certo? Ele não dá o valor, o resultado é igual a alguém. Não, ele só coloca isso, tá? Então, galera, essa foi a nossa explicação, a segunda parte da nossa explicação sobre introdução à álgebra, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me chamem, peçam auxílio, tá? Na resolução de atividades, porque é muito importante esse conteúdo para vocês agora, tá bom? Beijocas!